Shujo Oshimi. Ele pode ser considerado o mestre da angústia. Recentemente eu tive o desprazer de reler Happiness, ou melhor, o prazer, né? Essa é uma obra que exemplifica muito bem a habilidade do autor em transformar a sensação perturbadora em um vício cativante. Em outras palavras, o mangá ele te deixa triste e te faz mal, e mesmo assim você continua querendo ler para descobrir mais sobre a trama. O Shujo Oshimi, para quem não conhece, ele é o autor de Aku no Hana e Shi no Adate, sendo até mesmo mais reconhecido por essas duas obras do que pelo próprio Happiness. Quando eu li pela primeira vez em 2020, eu lembro que eu entrei em uma crise existencial. Eu era bem novo e fiquei pensando como que aquilo iria me impactar no futuro, já que a última página do mangá foi como um estalo de dedos e me fez acordar e ver o mundo de uma forma diferente. Porém, o tempo passou e eu decidi reler essa obra, e confesso que eu realmente chorei bastante nos últimos 2 volumes. E novamente eu senti que aquilo mudou minha vida. Então eu tive o trabalho de pesquisar o porquê gostamos de ler obras que causam desconforto e tristeza e como o Oshimi consegue fazer isso em seus mangás. A questão central é porque escolhemos nos envolver em histórias desconfortáveis. Eu vou usar o próprio mangá de Happiness para tentar achar uma resposta. Nesse caso, a resposta reside na genialidade do mangaka, que consegue explicar a sua narrativa única juntando com os traços emotivos. Logo no começo da história, o protagonista chamado Makoto, ele é mordido por uma vampira. A regra diz que após ser mordido, o vampiro deve matar a vítima, mas por algum motivo que ainda não sabemos, a vampira deixa ele sobreviver. O tempo vai passando e o nosso herói começa a sentir as consequências dessa transformação, e em um momento de descontrole, ele chega até a agredir o moleque que fazia bullying com ele. O Makoto renega de todas as formas o fato dele estar virando um vampiro, e ele sabe muito bem o que está acontecendo, galera, mas ele continua tentando levar sua vida normal ali com a sua família. Até que um dia ele desmaia e é socorrido pela Yukiko. Essa personagem aqui de longe é a minha preferida, e ela vai ser muito importante para a obra. Tanto que ela acabou me marcando bastante. Ela começa a se interessar pelo prota porque ela tinha um irmãozinho que se parecia muito com o Makoto e ele acabou morrendo. E após descobrir que ele está supostamente doente, ela decide que vai ajudá-lo a melhorar e jamais vai abandoná-lo. Então acontece diversas coisas. O valentão que ele bateu começa a sofrer bullying de garotos mais velhos e a sua namorada pede pro Makoto resolver esse assunto, já que foi ele que bateu ali no Yuki. O nosso herói vai até lá tirar satisfação com os valentões, mas por ele ser muito bonzinho, ele acaba não fazendo nada e acaba apanhando e se transforma em vampiro para poder se vingar. Nesse momento ele acaba até salvando o Yuki e eles viram amigos. Essa parte do mangá tem diversos capítulos, digamos assim, felizes. Já que esse mangá aí eu acho que não pode falar que tem cenas felizes, na verdade. Vemos o prota se divertindo junto com a Yukiko, junto com o Yuki e até a namorada dele. Ele não chega de fato a namorar com a Yukiko, mas eles acabam desenvolvendo um relacionamento muito forte. E após um tempo ali, um outro vampiro surge e acaba mordendo o Yuki. Mas ao contrário do prota, o Yuki ele não consegue se controlar muito bem e acaba matando a sua mãe, os pais da sua namorada e até mesmo a Naomi. E durante esse tempo que se passa, o prota começa a ser perseguido por uma organização que prende os vampiros para poder estudar eles. E para não colocar as pessoas que ele ama em perigo, o Makoto acaba escolhendo por fugir. Ele reencontra aquela vampira que mordeu ele no começo da história e descobre que o nome dela é Nora. Eles planejavam fugir e viverem juntos, mas eles acabam sendo pegos pelaquela organização. E enquanto isso, a Yukiko não sabe o que está acontecendo com o prota e fica que nem boba procurando ele. E durante as suas buscas, ela acaba encontrando o ser mais desprezível de todos, galera. É sério, esse aqui é o pior vilão de todos os tempos. Esqueça o Grift, o Johan ou o Shutoker, esse cara aqui é muito pior do que todos eles. Com a ajuda desse cara, ela consegue encontrar o Yuki. Esse cara aí tá fingindo que é bonzinho, mas não se enganem não. O Yuki havia acabado de matar sua namorada e ele estava bem traumatizado. Então fica pedindo ali para os dois finalizarem ele. Porém esse vilão chamado Masami, ele é obcecado por vampiros. E durante toda a sua vida ele esteve à procura do que ele chama de deuses. Esse cara aí é muito louco, galera. E ele acaba levando o Yuki e a Yukiko pro seu apartamento e tenta fazer o Yuki devorar a garota. O desejo dele era de se tornar um vampiro. Porém, o Yuki ele tá muito traumatizado e não consegue fazer nada, ele só fica parado observando. O Masami então ataca a garota, deixando ela desacordada e acaba colocando fogo no seu apartamento. E com muita dificuldade ela consegue acordar e escapar dali.
Até esse ponto da história a gente viu que aconteceu muita desgraça na vida dos personagens. Quando eu parei nesse capítulo, eu comecei a pesquisar por que a gente gosta de ler coisas que deixam a gente pra baixo, e eu acabei achando a seguinte frase: ao permitir que a tristeza nos envolva, é como se estivéssemos desvendando camadas mais profundas da nossa humanidade. Eu não sei se eu concordo com essa frase, porque ver a mãe do Makoto ali sofrendo com a perda de seu filho não desvendou camada profunda alguma da minha humanidade, só me fez me sentir mais triste mesmo. Então 10 anos se passam e a Yukiko agora ela tá trabalhando e vemos que ela ainda colhe os traumas do passado, tanto que ela fica sempre com esse cachecol para esconder a cicatriz ali em seu pescoço. O tempo vai passando e um rapaz do trabalho chamado Sudo acaba desenvolvendo interesse por ela. Nessa parte da história, quem acaba se tornando o protagonista na verdade é a Yukiko, e esse cara bonzinho aos poucos vai conquistando a confiança dela. Ela acaba vendo nas notícias de um jornal sobre o Masami e sobre a sua seita religiosa no topo de uma montanha, e lembranças antigas acabam vindo à tona, e isso deixa ela muito mal e ela começa até a faltar do trabalho. O Sudo, com muita paciência, ele vai na casa dela todos os dias para buscar ela para trabalhar e depois ele a leva em sua casa, isso porque ela não tinha coragem de sair sozinha na rua. Até que certo dia, enquanto ela passeava com o Sudo, temos um reencontro da mãe do Makoto com a Yukiko. Ela agradece a garota por ter ajudado por tanto tempo ali nas buscas do seu filho e por fim convida eles para ir na sua casa, que era ali perto. Ela convence os jovens a ir até lá e vemos uma das falas mais emocionantes do mangá, na minha opinião. A mãe do Makoto diz que sente muita falta dele e sempre deixava a porta destrancada para que ele pudesse entrar. Além do mais, ela não havia mexido em nada no quarto de seu filho para que ele pudesse retornar. Já fazia 10 anos que ela não tinha encontrado ele, porque ele tinha sido raptado pelaquela organização. E ao ver o quarto ali do Makoto arrumadinho do jeito que ele deixava, a Yukiko fica bastante traumatizada. Ela já estava se recuperando psicologicamente graças à ajuda do Sudo, mas quando ela entra ali no quarto, ela decide que tem que ir atrás do Masami, porque ela acredita que o Masami, esse líder religioso malucão aí, tem pistas sobre o Makoto. É claro que ela faz isso em segredo, né? Ela não pede ajuda de ninguém, ela decide ir lá sozinha. Ela mente para sua mãe dizendo que tirou férias e decidiu viajar, e pro Sudo ela diz que tá doente em casa e que não vai conseguir trabalhar. O rapaz duvida disso e vai até a casa da mãe da garota e acaba descobrindo toda a história. Ele reencontra algumas revistas ali sobre a seita do Masami e já sabe aonde ele deve ir para procurar ela. A garota acaba chegando na montanha onde ficava essa seita e adivinhem só, galera, ela é capturada logo em seguida e colocada em uma cela junto com o Yuki. Vocês lembram que ele estava traumatizado por ter matado a sua namorada? Então, ele ainda tava assim, galera. O Yuki, ele não conseguia falar nada, ele só ficava parado igual uma estátua. E como o objetivo do Masami era de se transformar em um vampiro, ter o Yuki desse jeito não adiantava de nada. Ele promete que se a Yukiko conseguir fazer o Yuki falar alguma coisa, ele vai levar a garota até o Makoto. Isso era mentira, galera. O Makoto, na verdade, tinha sido capturado pela organização e ninguém sabia disso. No outro dia, bem cedo, o Sudo consegue chegar até nesse local, mas ele também é capturado e quando o Masami leva ele até a cela e ele acaba vendo ali a sua amada naquela situação, ele começa a surtar. Ele luta com o Masami, mas acaba sendo atingido pelas costas, e o Masami decide que vai matar a Yukiko na frente de todo mundo. Então nesse instante o Yuki acaba recuperando a sua consciência e ordena ali o Masami para soltar a garota. O Masami fica enlouquecido pedindo para ser mordido, mas o Yuki acaba atacando ele e deixando ele desacordado. Ele pega a garota junto de seu amigo e leva eles para fora para poder socorrê-los. Eles fazem alguns curativos e todos ficam bem. O pessoal daquela seita começa a adorar o Yuki, pois eles imaginavam que ele era Deus, já que o Masami havia falado isso para eles. O desejo de todos os fiéis ali era de se transformarem em Deus, assim como o Yuki. Então um dos líderes vai lá soltar o sacerdote, que é assim como eles chamam o Masami. O Masami tinha sido preso lá embaixo num porão, e quando ele sai pra fora, ele deseja se vingar do Yuki. A Yukiko percebe que a situação lá fora tá se intensificando, pois todo mundo estava em volta do Yuki tentando adorá-lo, então ela percebe que o Sudo tá bem ali na cama e decide ir lá conferir. O sacerdote chega até o local e ordena para os fiéis devorarem o Yuki, pois assim eles poderiam se tornar deuses, e todo mundo começa a sair correndo atrás do Yuki para tentar devorá-lo. Esse cara tem um poder de persuasão muito grande, ele consegue convencer todos a fazer o que ele ordena.
Então nos é apresentado um flashback sobre ele, mas eu não vou contar aqui porque é muito pesado, galera. Mas após devorar o cérebro do Yuki, ele decide beber a energia vital da Yukiko para poder testar se ele tinha mesmo virado um vampiro. Após fazer isso, ele percebe que nada mudou e começa a surtar porque o sabor do sangue ele estava horrível. Ele decide que vai matar ela e nesse instante a garota já pensa que ela vai de arrasta pra cima, né? Mas ela começa a pedir ajuda do Makoto em sua mente e é exatamente isso que acontece. O nosso prota acaba chegando ali para salvar a garota. Já havia se passado 10 anos desde a última vez que eles tinham se reencontrado, mas para ele poder chegar até ali ele teve que passar por muitas coisas. Durante 10 anos ele ficou preso na sede daquela organização e eles fizeram muitos experimentos com ele e com a Nora, que é aquela vampira lá que acabou transformando ele no começo. Porém, um garotinho que havia transformado o Yuki em vampiro conseguiu chegar até lá e libertá-lo. Eles fizeram tantos experimentos na Nora que a única coisa que restou dela foi o cérebro, e ela conseguia se comunicar com ele do outro lado da sala durante esses 10 anos. Foi graças a isso que ele não perdeu a sua humanidade. Ele pega então um pote de vidro e foge com a Nora daquele local, chegando até o momento que ele está salvando a Yukiko. Ele consegue ouvir a voz do Yuki dentro da cabeça do sacerdote e descobre que isso foi porque eles haviam devorado seu amigo. O nosso prota surta e acaba matando o vilão, e após isso ele acaba se reencontrando com a Yukiko. Ela havia procurado ele durante todo esse tempo, ela não tinha desistido momento algum, e esse era finalmente o reencontro deles. Ela abraça o prota e acaba desmaiando porque ela estava bem ferida. Dentro do sonho da garota, eles têm uma conversa bastante emocionante. Ela pergunta onde ele estava durante esses 10 anos e ele explica que estava trancado em um local. Ela desejava ficar com ele e diz para retornarem para casa, pois todos estavam esperando. Até mesmo a sua mãe estava deixando a porta aberta para ele poder entrar. Porém, se ele retornasse, ele colocaria em risco a vida de todos eles. Então ele acaba negando, dizendo que não vai voltar. A garota diz que até poderia oferecer o seu sangue a ele, mas não tinha como, galera. Ele estava realmente decidido manter distância para poder colocá-los em segurança. Então ele vai embora enquanto ela chora, sentindo a sua falta. E pela segunda vez, ele havia deixado para trás a garota que tanto amava, mas ele estava fazendo isso para o seu bem. Logo após esses acontecimentos, vários anos se passam. Ela acaba se casando com o Sudo e tem uma grande família. A sua mãe comemorava o aniversário dele todos os anos, e no aniversário de 30 anos, ele vai até a casa da sua mãe deixar um bilhete no bolo de aniversário e até come um pedaço. Eu confesso que essa cena aqui eu chorei bastante, galera. Ela comemorava o aniversário dele todos os anos e ele passava lá para agradecer. Ela sente que ele acabou de sair dali e sai correndo para dar os parabéns pelo aniversário de 30 anos do seu filho e chora bastante. Mais tempo se passa e a mãe dele acaba morrendo de velhice. Depois de um tempo, a Yukiko também tá bem velhinha no hospital. O Sudo já tinha até batido as botas e o Makoto vai até lá no hospital para poder se despedir dela. De longe, ele observa de cima de uma árvore e a Yukiko diz que faz bastante tempo desde a última vez que o viu. Essa despedida é bastante emocionante. Quem mora longe de seus pais como eu sabe como é duro não ter uma mãe por perto durante todo o tempo. Até mesmo quem já perdeu ele sabe como isso é difícil. Então aproveite a sua família o máximo que você puder enquanto ainda há tempo. Às vezes seus pais vão te cobrar, assim como os pais do Makoto faziam. No começo da história ela cobra o seu filho para poder se dedicar mais aos estudos e acaba usando o seu irmão como exemplo. O Makoto já estava estressado da escola e acaba ignorando seus pais. Pode ser que a sua mãe ou seu pai fale algo que pareça injusto, e às vezes pode até ser mesmo, mas eles são imperfeitos, galera. Nem sempre eles vão falar a coisa certa, mas vocês podem ter certeza que eles sempre vão querer o seu bem. Sempre que eu vejo vídeos assim de reflexão no YouTube, eu percebo que tô ficando velho, pois a maioria dos vídeos são produzidos por jovens mais novos do que eu, e eu percebo que só recentemente eu pude ter uma visão diferente da qual eu tinha na minha adolescência toda. Eu também pensava que os meus pais não me entendiam e que eles não sabiam como era o mundo. Eu achava que sabia até mais do que eles. Talvez você ainda esteja nessa fase da sua vida, ou talvez você ainda nem chegou nela. O Makoto talvez pensava assim. Ele não contou exatamente tudo o que estava acontecendo para sua mãe, pois ele imaginava que ela não entenderia. Ou na melhor das hipóteses, ele até realmente queria salvá-la. Mas o ponto em questão é que ela sabia sim o que ele estava passando. Ela sabia que tinha algo de errado com ele e queria ajudá-lo, mas ele não permitiu isso.
Talvez a vida dele e de todos os seus amigos tivesse sido diferente se ele simplesmente tivesse contado tudo para os seus pais e deixado eles o ajudarem. É claro que a obra não se trata somente disso, eu usei apenas um dos milhares de pontos que dá para explorar nessa obra tão magnífica. Temos outras psiques para serem exploradas, e se vocês quiserem mais vídeos assim eu posso trazer para vocês. Mas para finalizar a obra, nos é apresentado o passado da Nora. E descobrimos o porquê ela não conseguiu matar o protagonista no começo da história. Ela vivia em uma era muito antiga do Japão, onde as pessoas ainda viviam em tribos. Naquela vila continha um vampiro no topo da montanha, e todos os meses uma pessoa era sorteada para poder se oferecer em sacrifício ao vampiro. Infelizmente a Nora acabou sendo a escolhida, mas ela tinha um namorado de quem gostava muito e desejava viver eternamente com ele. O rapaz fica bastante triste ao saber que a sua paixão vai morrer, mas ela segue em frente com os costumes locais e entrega sua vida ao vampiro. Ao ver a garota chorando, o vampiro não consegue matá-la, e nesse instante percebemos que até mesmo os seres mais sombrios como os vampiros ainda podem ter resquícios de compaixão. E por causa disso, outro vampiro surge, que é a Nora. Ela vai até a sua vila, mas todos eles se recusam a tê-la por perto, pois eles já sabem no que ela havia se transformado, então ela acaba seguindo a sua vida de forma solitária. A minha teoria é que ela foi uma das primeiras vampiras, e por ter transformado todos os outros vampiros que existem, ela acabou passando resquícios de humanidade quando eles enxergavam o Prota. Isso porque o Makoto e o antigo namorado dela eram muito parecidos. Por causa disso, ela não conseguiu matá-lo, exatamente porque ele se parecia com seu antigo namorado. Ao terminar, ela aparece finalmente regenerada. Os vampiros eram praticamente imortais e ela conseguiu se regenerar completamente após décadas ou até centenas de anos, com o Makoto cuidando ali do cérebro, que aos poucos foi se regenerando. A obra termina com ele saindo para fora da caverna de mãos dadas, e vemos que ele não perdeu a sua humanidade, pois ele ainda tinha em sua memória todos os que já foram importantes em sua vida. Após concluir essa obra, assim como o autor na última página admite, eu não sei se tive alguma certeza sobre a mensagem final. Eu não acho que as obras precisam necessariamente passar alguma mensagem, muito pelo contrário. Eu acredito que elas têm o simples e único papel de nos entreter. Agora que vocês já viram toda a história do mangá, eu vou tentar responder a pergunta do começo do vídeo. Por que nós gostamos de ler coisas que nos causam desconforto e tristeza? Todos nós levamos uma vida de altos e baixos, e instintivamente nós suprimimos os nossos sentimentos negativos até um ponto de conseguirmos ignorá-los. Mas acaba chegando uma hora que o nosso subconsciente não consegue mais armazenar, e quando lemos um livro dramático, assistimos um filme triste ou até uma música emocionante, a gente acaba liberando essa tristeza que estava guardada. E pelo mundo não ser um mar de rosas, às vezes buscamos histórias mais autênticas, mais parecidas com o mundo onde vivemos. Por consequência, acabamos procurando filmes tristes ou mangás como Happiness. Uma história linda e fofinha dificilmente vai conseguir tocar no fundo do nosso coração, e dificilmente vai fazer a gente refletir por uma semana, igual fiquei refletindo com esse mangá. Eu acho que essa busca por coisas que nos façam mal faz parte do nosso amadurecimento até chegarmos na vida adulta, e sem isso nós poderíamos continuar acreditando que tudo são flores, e isso seria muito perigoso porque o mundo não é assim. Se vocês gostam de análises desse jeito, deixa aí nos comentários e também deixem de indicação outros mangás tristes para eu poder ler e trazer aqui para vocês. Então é isso aí, valeu e até mais, pessoal!